Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso curso básico em teologia. Hoje em especial, dando continuidade ao nosso livro do Êxodo, disciplina de Pentateuco, segunda aula do livro do Êxodo. Na aula anterior, nós pegamos aí do primeiro capítulo e fomos até o capítulo 18. E tivemos aí como objetivo para essa aula falar um pouquinho sobre o período de estadia dos hebreus na terra do Egito. Falamos sobre as pragas que foram enviadas por Deus para convencer o faraó a libertar o povo. E falamos um pouquinho daquela trajetória inicial do povo hebreu, saindo da terra do Egito até a sua chegada no Sinai. Ou seja, os primeiros 3 meses de viagem do povo rumo à terra prometida. E, consequentemente, nós falamos sobre as primeiras dificuldades, que foram enfrentadas pelo povo nessa trajetória inicial. Falamos sobre a travessia do Mar Vermelho, falamos sobre a fome, falamos sobre a sede, e também a respeito de alguns conflitos pessoais. E hoje, pessoal, nós vamos dar início à nossa aula partindo do capítulo 19 e vamos finalizar com o capítulo 40, que é o último capítulo do Êxodo. Ou seja, é a segunda parte e também a parte final do livro do Êxodo. Tá ok? Bom, para a nossa aula de hoje, nós temos um objetivo. Na aula passada, nós tínhamos 3. Para essa aula de hoje, nós temos um objetivo só. Qual é? Falar sobre a passagem dos hebreus pelo Sinai, tá? A passagem dos hebreus pelo Sinai. Vamos lá. Então, Êxodo 19 ao 40, nosso objetivo é falar sobre a passagem dos hebreus pelo Sinai, ok? Então, além do nosso objetivo, que é falar sobre a passagem dos hebreus pelo Sinai, nós veremos que a passagem dos hebreus pelo Sinai, ela foi extremamente necessária para que houvesse a instituição das leis. Então, as leis que foram aí obedecidas pelo povo de Israel, e ainda são até os dias atuais, elas foram criadas, estabelecidas, instituídas por Deus durante a passagem do Sinai, tá bom? Então essa passagem no Sinai, que é uma passagem curta, mas ao mesmo tempo é uma passagem duradoura, ela foi uma passagem extremamente necessária para a instituição das leis. A lei mosaica, os 10 mandamentos, enfim, todas as leis que são ali obedecidas pelo povo judeu, tá ok? Então, em relação às leis, que em parte, esse pedaço agora do Êxodo, ele tem como objetivo explanar essa questão das leis, nós veremos uma pequena introdução às leis, agora do capítulo 19 em diante. Então, sobre as leis, eu só queria explicar uma coisa muito importante para vocês. Vamos lá. Vocês vão encontrar textos falando sobre lei no livro de Êxodo, ou do Êxodo, no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio, tá?
nesses 3 livros do Pentateuco, nós temos aí muita coisa falando sobre lei. Basicamente são livros que falam sobre lei. Mas eu sempre costumo dizer que o livro do Êxodo ele não é o ideal para se estudar sobre lei. Nós temos ali o livro de Levítico, principalmente o livro de Levítico, e também o livro de Deuteronômio, que seriam mais indicados para esse tipo de assunto. Eu quero estudar sobre a lei do povo hebreu, a lei do povo de Israel. Então, o livro de Levítico, em primeiro lugar, e o livro de Deuteronômio, em segundo, seria mais indicado para esse tipo de propósito. E o livro do Êxodo não, mas o livro do Êxodo ele também tem. Então, assim, o livro do Êxodo, ele seria a lei dada por Deus para Moisés. Então, no livro do Êxodo ali, do 19 em diante, o Moisés está contando para a gente como que Deus deu as leis para ele. Deus mandou ele subir no monte, e aí deu para ele a lei, mandou ele descer, contar para o povo, e aí ele conta uma história ou outra que aconteceu nesse intervalo, depois ele sobe de novo, e aí Deus dá outra coisa para ele, enfim. Então o livro do Êxodo é Deus contando para o Moisés o que ele quer que o povo faça, que o povo cumpra. Quais são as suas regras, o padrão que ele estabeleceu para o povo obedecer daquele dia em diante. Então, consequentemente, o livro do Êxodo, em relação a leis, ele é muito resumido. Por quê? Porque não é o objetivo, não é o propósito. Ali é só Moisés contando como que Deus passou essas informações para ele. Mas não há detalhamento de leis no livro do Êxodo. Aí vem o livro de Levítico. O livro de Levítico, sim, que é o nosso próximo assunto, a nossa próxima aula. No livro de Levítico, Moisés irá passar para o povo aquilo que ele recebeu de Deus e que ele contou para a gente no livro do Êxodo. Por isso o livro de Levítico seria o ideal para nós falarmos sobre lei. Por quê? Porque aí as leis são evidenciadas em detalhes, em destaque, porque aquilo ali seria o manual de instrução para o povo obedecer, e não aquilo que está lá no Êxodo. O que está lá no Êxodo é só uma pequena referência do Moisés contando como Deus passou essas informações para ele. Agora, no livro de Levítico, é onde tem informações para que o povo possa se instruir, tá certo? Então, o livro de Levítico seria o ideal para nós falarmos sobre lei. E aí o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, assim como o livro de Levítico, é Moisés passando para o povo 40 anos depois, só que agora para uma nova geração. Então você tem o livro de Levítico, que é no iniciozinho da peregrinação, então o povo está saindo do Egito e está ouvindo ali pela primeira vez a lei, que até então não existia, foi criada e foi dada para Moisés no Êxodo. E agora no livro de Deuteronômio, 40 anos depois, no finalzinho da peregrinação, às vésperas de entrar em Canaã, antes de entrar em Canaã, tendo em vista que quase todo mundo que saiu do Egito morreu durante a peregrinação, e aqueles que não morreram eram muito jovens quando saíram do Egito, tinham menos de 20 anos de idade. Então, assim, esse povo não conhece a lei, pelo menos não com a profundidade necessária. Então, agora, antes de entrar em Canaã, Moisés vai repassar a lei para o povo no livro de Deuteronômio. Então, assim, o mais ideal para se falar de lei seria o livro de Levítico. Mas ainda assim, no livro do Êxodo, a gente tem alguma coisa. Tá bom? Vamos lá.
Bom, então o povo chega agora no Sinai, no capítulo 19. E aí, três informações que eu já tinha passado para vocês na aula anterior, mas que eu faço questão de repetir, né? Então, primeiro, essa rota, passando aí pelo Sinai, ela é uma rota de acesso a Canaã. Então, o objetivo ao passar pelo Sinai é chegar em Canaã. Não é permanecer no Sinai. Então, o Sinai é só uma rota de estadia, de passagem, né? Uma estadia temporária para poder chegar em Canaã. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Sinai seria uma rota alternativa, ou seja, uma segunda opção. Nós já falamos sobre isso aí na aula anterior. Eu mostrei aí uma figura para vocês, um mapa, expliquei qual seria a rota ideal para se chegar em Canaã, uma rota de menor duração, mais curta, mais conveniente por ser às margens do mar, da praia, mas que por uma questão de guerra não era interessante. Então, essa rota do Sinai seria uma rota alternativa para poder fugir da guerra, da rota principal, que seria passando pela terra do povo filisteu. Então, é uma rota alternativa para fugir da guerra. E essa rota do Sinai, uma terceira informação que nós também falamos na aula anterior, é uma rota conhecida de Moisés. Porque lá em Êxodo 3, versículo 1, quando Deus se manifesta ali para ele na sarça, Monte Horebe, o Monte Horebe eu já expliquei que ele é o Monte Sinai. É o mesmo nome, o mesmo monte para dois nomes diferentes. Tudo depende aí do idioma, né? Se não me falha a memória, você tem um nome ali em hebraico e o outro nome, eu não sei se é em árabe, enfim. Mas são dois nomes, um para cada idioma, mas é o mesmo monte. Então, é uma rota que ele já conhece. A rota da Filístia, que seria a rota aí passando pelos filisteus, provavelmente seja uma rota que ele ainda não conheça. Essa rota ele conhece muito bem, porque ele já passou por lá, né? Estava lá com as ovelhas do seu sogro quando Deus se apresentou para ele através daquela sarça. Então, interessante, né? Em relação a isso aí. Vamos lá, vamos abrir o nosso material da nossa apostila. Página 31, tópico 2.3. Página 31, tópico 2.3. Israel no Monte Sinai. Vamos lá. Então os capítulos 19 ao 40 registram todo o período dos hebreus na região do Sinai, mais precisamente nos arredores do Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe. No Monte Sinai, Deus concede os 10 mandamentos e centenas de leis que serviriam para a relação entre os homens e também para garantir um bom relacionamento do povo com o Senhor. Então, gente, é muito importante nós sabermos diferenciar o que é a península chamada Sinai e o monte chamado Sinai. Então vocês vão perceber que toda aquela região ali é chamada de Sinai. E dentro dessa região chamada de Sinai, nós temos o monte. Então o acampamento dos hebreus é no Sinai, na região do Sinai. E quando Deus queria falar alguma coisa em particular com o Moisés, nos primeiros meses de peregrinação, Deus então fazia o convite para que Moisés subisse ao alto da montanha, ao monte, para que ele pudesse ouvir as orientações de Deus, tá?
Então é importante nós destacarmos isso aí. Então você tem a Península do Sinai, que seria toda uma região, e você tem o Monte Sinai, que seria um monte específico daquela região chamada de Sinai. Então seria isso aqui, ó, conforme eu já tinha explicado para vocês aí na aula anterior, tá vendo, ó? Tudo isso aqui é o Sinai. Olha só, tá vendo, ó? Sinai. Tudo isso aqui é o Sinai. E aqui embaixo, essa parte mais escura, aqui nós temos uma parte mais desértica, né, montanhosa, enfim. E aqui nós temos a montanha, o monte. Tá bom? Então o acampamento dos hebreus ficava por aqui, ó, né, em algum lugar aqui da região do Sinai. E aqui nós tínhamos o monte, onde o Moisés subia para poder falar com Deus. Ok? Lembrando que esse monte aqui, ele também é chamado de Horebe. Um outro detalhe importante aí sobre as leis é que, conforme aí vocês observaram, essas leis que foram dadas por Moisés no alto do Sinai eram leis que serviriam para uma boa relação não somente entre Deus e o povo, mas também entre o próprio povo, tá? Eu sempre costumo brincar que a lei mosaica, ela seria uma espécie de compilado de Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, que mais? Código de Trânsito, tudo isso, tudo misturado. Todas as variáveis de leis e penalidades que a gente tem no nosso país, para eles lá dentro de uma coisa só, que seria a lei mosaica. Então a lei mosaica, ela não visa somente estabelecer uma boa relação entre Deus e o povo, mas também entre os próprios homens, entre as próprias pessoas, e é o que nós veremos aí agora do capítulo 19 em diante. Aparece para vocês aí, ó, capítulo 19 a 22, compilado de leis. O que seria compilado? Uma coletânea, né? Então, ó, o livro do Êxodo não é necessariamente um livro esclarecedor para regras e punições do Antigo Testamento, pois resume de forma muito pontual algumas leis, entre os capítulos 19 a 22. Orientações festivas no capítulo 23 e também condutas sacerdotais entre os capítulos 28 a 31. Portanto, sobre leis, aprenderemos de forma mais satisfatória estudando os livros de Levítico e Deuteronômio em breve, conforme eu já tinha explicado para vocês no início da aula, falando a respeito aí do conteúdo do Êxodo, Levítico e do Deuteronômio. Então vamos lá, começando pelo capítulo 19, né? Chega de fazer a introdução do livro, vamos logo ao que interessa. Então, capítulo 19, o que a gente tem no 19? Moisés sobe pela primeira vez ao Monte Sinai para conversar com Deus. Moisés sobe pela primeira vez ao Monte Sinai para conversar com Deus. Então essa é a primeira subida de Moisés ao Monte Sinai para conversar com Deus. E nessa primeira subida, uma série de coisas, uma série de regras e de leis vão ser repassadas para Moisés para que ele pudesse passar para o povo. Vamos lá, capítulo 20. Deus estabelece os 10 mandamentos para serem obedecidos pelo povo de Israel. Então nós temos aí, ó, capítulo 20, versículo de número 7,
nós temos aí as leis, ou melhor, os 10 mandamentos. Olha só, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Outro mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu escravo, papapá, e etc. e tal. Versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí vem uma sequência. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mais um. Não cobiçarás a casa do teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Tá vendo aí, pessoal? Então, nós temos no capítulo 20, aí os 10 mandamentos. Temos aqui também no iniciozinho, alguns que eu esqueci de mostrar. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, conforme vocês podem ver, do capítulo 20, os versículos aí que eu mostrei, nós temos os 10 mandamentos. Foram as primeiras leis, pelo menos do ponto de vista bíblico, as primeiras leis que foram passadas de Deus para o Moisés. Professor, vamos lá. Uma coisa que sempre me perguntam a respeito da questão do sábado. Porque dentre todos esses mandamentos, o sábado seria o único que não é guardado pela igreja, né? Pelo menos não por grande parte da igreja protestante cristã no Brasil. Gente, é muito simples. É muito simples. Nós sabemos, em um primeiro momento, que cada um dos mandamentos foram estabelecidos e criados por Deus para o povo hebreu. Primeiro ponto. Então, assim, num primeiro momento, a gente precisa entender que os mandamentos foram criados para os hebreus, para aqueles que eram descendentes de Abraão. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós somos seguidores de Jesus. Nós não somos descendentes de Abraão. Por isso, consequentemente, não somos judeus, somos cristãos. E aí, para nós chegarmos a uma conclusão do que a gente deve ou não obedecer do Antigo Testamento, a gente precisa olhar para o nosso ponto de referência. Quem é o nosso ponto de referência? É Jesus. O nosso ponto de referência não é o Abraão. O nosso ponto de referência não é o povo judeu e muito menos a lei que eles obedeciam. O nosso ponto de referência é Jesus. E o que Jesus falava, por exemplo, sobre o adultério? Não pode adulterar. O que Jesus falava, por exemplo, sobre matar pessoas? Não pode matar pessoas. O que Jesus falava, por exemplo, sobre idolatria? Não pode ser idólatra. E tantas outras coisas mais. Só que não existe, não há em todo o Novo Testamento, nenhum vestígio de Jesus abordando a necessidade de se guardar o sábado. Muito pelo contrário, vocês vão ver Jesus aí fazendo várias coisas, curando e etc. e tal, pregando o evangelho, enfim, exercendo aí uma série de atividades em um dia que provavelmente pela lei não se podia fazer. E ele estava lá fazendo. Tá? Então, assim, além de não falar nada contra a questão do sábado, de guardar o sábado, sobre a necessidade de guardar o sábado, ele ainda fazia coisas no dia do sábado. Entende?
Então, assim, a gente não pode pegar uma coisa que é atribuída para os judeus e trazer para a nossa cultura, para o nosso país, como se isso fosse uma lei obrigatória para o cristão. Não é, tá? Não é. E aí alguém vai dizer, mas o sábado é a única coisa que a gente não guarda, o resto a gente guarda tudo. Já expliquei, justamente porque as outras coisas foram condenadas por Jesus durante o seu ministério. Jesus mostra claramente que não pode matar, não pode adulterar, não pode ser idólatra, não pode cobiçar o que é do próximo. A única coisa que não há nenhum respaldo é a questão do sábado. Ok, gente? Tranquilo? Vamos lá, vamos dar sequência aí. Capítulo 21. Bom, então no capítulo 21 nós temos aí uma infinidade de leis. Leis sobre compra, sobre venda e libertação de escravos, leis para homicídios intencionais e não intencionais, o famoso doloso e culposo, né? Então você tinha ali uma espécie de penalidade para cada tipo de crime cometido, seja ele intencional ou não. Então mudava, né, de acordo com a intencionalidade desse crime. Está lá no capítulo 21, vocês podem dar uma olhada, saber um pouco mais a respeito aí desse tipo de crime e, consequentemente, das penalidades para cada crime. Capítulo 22, leis para compra e venda de propriedades, práticas de imoralidade e idolatria, virgindade, feitiçaria, órfãos e viúvas, empréstimo, insubordinação e santidade. Tem muita coisa no capítulo 22, tá vendo? Então fala sobre tudo isso aí que eu mencionei. Tudo isso aí. Então, compra e venda de propriedades, práticas de imoralidade, coisas imorais que eram praticadas, idolatria, virgindade, feitiçaria, órfãos e viúvas, empréstimo, insubordinação, né? O que é a insubordinação? Não ser submisso a quem está acima de você. Empréstimo, esse empréstimo aqui seria de uso abusivo, né? Você empresta e cobra juro para se beneficiar. E santidade. Então tem muita coisa aí. Conforme eu disse para vocês, a maioria dessas coisas do capítulo 22 não estão associadas na relação de homem barra Deus. Por exemplo, a questão do empréstimo, não é? A questão da insubordinação, questão de compra e venda de propriedade. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso daqui não é religião. Isso aqui é para boa relação entre os homens. Foi aquilo que eu disse no início da aula para vocês. Então, o objetivo das leis não é criar um ambiente espiritual e agradável entre Deus e os homens tão somente, mas também criar um ambiente bacana de convivência, de harmonia entre os próprios homens. Senão virava desordem, né? Bagunça. Cada um fazendo o que queria, não tinha ninguém para julgar, não havia um padrão para cada tipo de situação. O Moisés e posteriormente os outros líderes teriam que, teriam que tomar a decisão sem ter ali um respaldo, uma padronização. Então, as leis, elas funcionavam também para pôr as coisas aí entre a própria congregação, a própria sociedade, pôr as coisas no eixo, tudo em seu devido lugar. E, consequentemente, todo mundo já sabia o que podia, o que não podia, o que era permitido, o que não era, e etc. e tal. Bom, então, capítulo 19 a 22 tem essa infinidade aí de leis que eu mencionei. Professor, é muita coisa, é pouca coisa, na verdade, né? Não é pouca coisa. É porque, conforme eu disse para vocês, o livro do Êxodo, em relação a leis, ele é muito resumido. No livro de Levítico, a gente tem bastante coisa. Tá bom? Vamos lá, capítulo 23.
as festas sagradas e anuais do povo hebreu. Eu não vou falar sobre as festas aqui na aula de hoje, porque as festas do livro do Êxodo só falam sobre 3. Nós temos 3 festas no livro do Êxodo. E todo ano eram celebradas obrigatoriamente, no aspecto sagrado, 7 festas. E no livro do Êxodo só fala sobre 3, que eram as 3 primeiras que ocorria todo ano, que é a Páscoa, pães asmos e primícias. E lá no livro de Levítico, além de falar das 3, fala também das outras 4, então fala sobre 7. Então eu vou deixar a aula de Levítico para nós falarmos sobre as festas, tá bom? Então aqui fala sobre 3. Então vamos deixar para nós falarmos lá na aula de Levítico. E vamos aí para o 24 ao 27 agora. Instruções para a construção do tabernáculo. Então, nesta próxima sessão do livro, ainda no Monte Sinai, Deus está dando a Moisés instruções sobre uma específica construção que funcionaria como uma espécie de moradia de Deus entre os homens, ou local para sua manifestação entre o povo. Essa construção serviria também para que o povo pudesse, de alguma forma, se achegar a Deus em todos os momentos, fosse por meio de oferta ou de sacrifício específico. Estamos falando do tabernáculo. Então nós temos aqui, pessoal, o tabernáculo, tá vendo? Olha, isso aqui seria o tabernáculo, a parte externa do tabernáculo. Nós temos aqui o altar de bronze, que era onde os sacrifícios, seriam oferecidos, onde os animais eram queimados. Nós temos aqui o lavatório, ou a pia de bronze, onde os sacerdotes sempre se lavavam, se higienizavam antes de fazer os sacrifícios, ou se fosse o caso de lavar um animal, enfim, era o lavatório. Então essa aqui é a parte externa, chamada de pátio. Nós temos aqui o tabernáculo, a parte interna, dividida aqui em 2 partes, tá? Nós temos aqui o lugar santo, nós temos aqui um candelabro, temos aqui a mesa dos pães, onde ficavam talheres e etc e tal, pratos e os próprios pães, conforme o próprio nome diz. E temos aqui o altar do incenso, onde o incenso era queimado para que pudesse inalar, um cheiro aí bacana, interessante. Havia vários véus, cortinas sobre o tabernáculo, tá vendo? Aqui nós tínhamos uma separação. Olha aí. Aqui, por mais que não pareça, existe uma separação, um véu, para que quem está do lado de cá não atravesse para o lado de cá. Tá? Aqui nós temos o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, onde fica a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança nós temos um pote com maná, um vaso com maná, nós temos a vara de Arão e temos as tábuas contendo os 10 mandamentos. Então esse aí seria o tabernáculo. Eu vou mostrar para vocês aqui já de uma vez, Esse aqui seria o sumo sacerdote, que é o responsável por administrar o tabernáculo. Olha como a roupa dele era bonita, tá vendo? Olha aí, Temos aqui o turbante, tá vendo? Olha só que legal. Temos aqui a pedra de ônix, a correntinha, olha aí. O peitoral, com 12 pedras preciosas, cada pedra representando uma tribo. O éfode, com o cinto.
Tá vendo? Esse azulzinho seria a túnica sem manga, né? Túnica azul, bem colorida. A barrinha com os sinos e uma veste comprida por debaixo da túnica, que seria essa branca, né? Então, bem legal aí, bem equipado. Esse seria o sumo sacerdote. Nós temos também o sacerdote, que seria uma veste bem branquinha. É praticamente só essa roupinha branca aqui, né? Com um cintozinho também. É bem simplesinho a roupinha do sacerdote. A do sumo sacerdote já é uma roupinha mais bem trabalhada, né? Então, ele seria o chefe do tabernáculo, que seria também ali ministrado pelos sacerdotes. E o sumo sacerdote seria o chefe dos sacerdotes. Então, pessoal, o tabernáculo seria construído para que ele pudesse, então, servir como uma espécie de moradia de Deus. Ou seja, para que Deus pudesse habitar entre os homens. E também no tabernáculo, o homem poderia se aproximar de Deus de alguma forma, levando ali a sua oferta, levando ali o animal para ser sacrificado em seu lugar, em caso de penalidade, ou seja, de pecado cometido. Então, tudo acontecia ali no tabernáculo. O tabernáculo seria uma espécie de igreja. O tabernáculo seria uma espécie de igreja para os judeus, né? Ou seja, para os hebreus. Seria uma espécie de igreja, né? Então, tá aí. O que acontece? A gente precisa de alguém para administrar o tabernáculo. Você precisa ter alguém para administrar o tabernáculo. E aí no capítulo 28 a 31, da página 33, 28 a 31 da página 33, nós temos aí a instituição do ministério sacerdotal. Ou seja, os caras que iriam administrar, cuidar do tabernáculo para que ele pudesse funcionar da melhor maneira possível. Então, para que os serviços do tabernáculo pudessem funcionar, Deus precisaria estabelecer entre os homens pessoas para que pudessem administrá-lo e exercer os seus ofícios. É aí que Deus escolhe e separa os sacerdotes e o sumo sacerdote, Arão e os seus filhos. No capítulo 28, Moisés registra em detalhes quais seriam as funções dos sacerdotes, enquanto que no capítulo 29, Deus instrui Moisés em como deveria ser essa consagração. No capítulo 30, Deus o orienta sobre o altar da propiciação e encerra suas orientações falando sobre os trabalhos artesanais do tabernáculo, que seriam executados pelo Bezalel e pelo Aholiabe, no capítulo 31. Tá vendo aí? Então, assim, gente, do 28 ao 31, eu preciso que vocês entendam que o tabernáculo não estava sendo construído. Do 28 ao 31, né? O tabernáculo não estava sendo construído ainda e os sacerdotes não estavam sendo consagrados ainda. Por enquanto, não. Isso aqui é só o quê? Instrução. Então, é Deus falando para o Moisés o que ele quer. A construção do tabernáculo, ela vem um pouco mais à frente, aí no finalzinho desse livro, e a consagração sacerdotal só vem no livro de Levítico. Tá bom? Então, por enquanto, a única coisa aí que a gente tem é instrução. Instrução. Nada mais do que instrução. Positivo? Ok? Vamos lá. Capítulo 32 ao 34 fala de forma isolada sobre um dos episódios ocorridos durante
o período de estadia no Sinai, que é uma determinada vez que o Moisés subiu para o monte, demorou um certo tempo para voltar, e o povo lá embaixo já ficava meio preocupado, achando que ele estava morto. Então chamaram o Arão e disseram para o Arão: olha, faz aí um bezerro, nós vamos te dar o ouro, você faz um bezerro de ouro para que a gente possa adorar. Para que a gente possa adorar. Para a gente não ficar sem Deus. A gente precisa ter aí um Deus. E como Moisés, que era o mediador entre Deus e o povo, ele tinha sumido, não voltava, né? Então a gente consegue perceber aí que por algumas vezes o Moisés subia e ficava lá por cerca de 40 dias. Então o povo teve então a iniciativa aí de construir esse bezerro. E enquanto o Moisés estava lá em cima e o povo aqui embaixo construindo o bezerro e adorando, Deus então disse para o Moisés: vai lá e desce, porque o seu povo fez um bezerro lá e está adorando ele. E aí o Moisés desceu, né? Então ele desce, quebra as tábuas do mandamento que ele trazia com ele, derrete o bezerro, joga as cinzas do bezerro no mar, e enfim, o povo é punido, né? Naquele dia aí, uma renca de pessoas foram mortas por causa do pecado da idolatria. E aí ele sobe de novo para o monte. Então, capítulo 2, 32 ao 34 aí, ó. É necessário que todos os alunos tenham o entendimento de que nada dessas coisas mencionadas nos capítulos anteriores até então aconteceram. É apenas Deus orientando a Moisés de como deveriam ocorrer, tendo em vista que Moisés até então ainda estava, indo e voltando no Monte Sinai, distante do povo, recebendo as orientações. Depois de uma boa estadia no Sinai, Deus ordena a Moisés descer, porque enquanto ele lá estava, o povo lá embaixo fazia um bezerro para adorar e chamar de Deus. Moisés então é obrigado a descer para resolver esses problemas, né? E os capítulos 32 e 34 narram os fatos que ocorrem entre o retorno de Moisés e a sua volta ao Monte Sinai. Vamos lá, gente. Quando a gente olha para o texto de Êxodo, a impressão que dá é que o Moisés subiu ao monte 2 vezes. Ele sobe uma primeira vez, lá no capítulo 19, que é quando ele desce com as tábuas dos mandamentos, e aí ele desce no capítulo 32, que é quando Deus fala para ele que o povo estava lá fazendo um bezerro. E aí ele sobe de novo no 33 para poder voltar no 34. Essa é a impressão que dá. Só que eu vou passar para vocês aqui alguns textos de referência para que vocês anotem. E esses textos aí de referência, eles mostram que Moisés talvez tenha subido ao Monte Sinai por no mínimo 8 vezes, tá? E aí vocês precisam aí obedecer a sequência dos versículos que eu irei mostrar para que vocês consigam perceber. Primeira subida, primeira descida, segunda subida, segunda descida. Então seriam 8 subidas em 11 meses. 8 subidas em 11 meses, que foi ali o tempo de estadia desse povo no Sinai. E assim, antes de mostrar para vocês as referências, para que vocês anotem e com calma vocês leiam, é importante aí nós mencionarmos, que o Monte Sinai, ele tem aí uma altitude de 2.285 metros, então ele é muito alto, difícil acesso. Hoje em dia tem muito turista que vai lá, e contrata ali um guia para poder subir com ele, e hoje em dia
você tem algumas barraquinhas, você vai subindo, tem umas barraquinhas ali no pé do monte, onde você pode ali comprar um energético, tomar um café, comer alguma coisa, né, dar uma parada ali para descansar. Alguns lugares eles deram ali uma melhoradinha, você consegue ter um acesso melhorado para poder subir com mais tranquilidade. Na época de Moisés não tinha nada disso, e Moisés já tinha os seus 80 anos de idade. Hoje em dia, eles gastam entre 3 a 4 horas para subir. 3 a 4 horas de subida para poder chegar no alto do Sinai. Faça-se ideia, né? Faça-me ideia quanto tempo levaria o Moisés para chegar no alto do Sinai com 80 anos de idade naquela época. Ok? Vou mostrar para vocês as referências aqui. Então tá aqui, ó. Primeira subida. Isso aqui é tudo Êxodo, tá, gente? Tudo no livro do Êxodo. Ó, primeira subida, 19:3. Você que vai assistir aí para você anotar, você pode até pausar o vídeo se você quiser. Ó, primeira descida, 19:7. Segunda subida, 19:8. Segunda descida, 19:14. Terceira subida, 19:20. Aí ele desce no 19:25. Sobe de novo no 20:21. Desce no 24, 1 a 3. Sobe de novo no 24, 9, 13, 15, 18. Desce no 32:15, que é quando ele vem para resolver o problema do bezerro. Sexto, sobe no 32:31, desce no 33:4, sobe de novo no 33:12, 21, 22, desce no 34, 1 a 3, sobe pela última vez no 34:4 e desce pela última vez no 34:29. Viu aí? Depois da última descida, no capítulo 34, ele não sobe mais. Por que ele não sobe mais? Porque agora, do capítulo 35 ao 40, que é o último do Êxodo, ele vai se dedicar em inspecionar a construção do tabernáculo. Então o tabernáculo agora vai ser construído. Não só o tabernáculo, né? O tabernáculo, os utensílios que compõem o tabernáculo, a arca da aliança e também a tenda da congregação. O que é a tenda da congregação? Daqui a pouco, eles vão sair do Sinai e vão seguir viagem. E vai ficar distante para o Moisés subir o monte. Né? Não dá para eles sair lá de onde eles vão estar, andar até o Sinai, subir o Sinai. Não dá, não tem como, fica longe. Então Deus mandou Moisés construir a tenda da congregação. Então a tenda da congregação era uma barraca, né? O próprio nome diz, tenda da congregação, também chamada de tenda do encontro. E toda vez que Deus queria falar com o Moisés entrava na tenda do encontro, ou na tenda da congregação, descia uma nuvem, parava junto à porta para ninguém entrar, e também não enxergar o que estava acontecendo lá, e Deus falava com Moisés ali. Então não tinha mais necessidade de subir o monte. O período de subida ao monte foi durante os primeiros meses de peregrinação. Então agora o tabernáculo seria construído e após o término de construção do tabernáculo, eles seguiriam então viagem rumo à terra prometida. Ok, gente? Entendido aí? Então, espero que todos tenham entendido. Aqui a gente finaliza o livro do Êxodo. Qualquer dúvida, pode me acionar aí no WhatsApp, que eu esclareço para você. E na próxima semana, na próxima aula, a gente volta com o livro do Êxodo. Perdão, com o livro de Levítico. Tá bom? Deus abençoe você. Tchau.